Quem é Guilherme Boulos? Eu trago para vocês denúncias sérias, um dossiê completo que expõe quem é Guilherme Boulos, um sujeito desocupado, lobo em pele de cordeiro, que tenta mudar a sua faceta, a sua verdadeira faceta, para agora tentar invadir a Prefeitura de São Paulo. Então se prepare e preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou tirar a máscara do invasor de propriedades. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Guilherme Boulos, ele é um desocupado profissional. Arrumou o primeiro emprego aos 40 anos de idade como deputado federal. Até então, ele nunca trabalhou. O seu ofício, ou melhor, o que ele vendia como ofício, era simplesmente liderar movimentos de roubo de propriedades, invasores de terras. O Boulos, ele se formou em filosofia pela USP. Depois ele fez psicologia clínica pela PUC São Paulo e psiquiatria pela USP. A questão é que ele nunca trabalhou em qualquer das funções e tampouco tem atributos para ser um filósofo. Vamos concordar? Imagine o Boulos, ser ou não ser. Eis a questão, seria assim, invadir ou não invadir? Eis a questão. Ele é um herdeiro profissional. Tem pais milionários, que ele chamaria inclusive de latifundiários, donos de várias propriedades, mas isso ele esconde. Parece que ele tem vergonha da fortuna conquistada pelos pais dele. Tenta vender a imagem de que é um sujeito humilde, mas na verdade ele nunca precisou trabalhar, porque o papaizinho dele sempre estava lá bancando o filho playboy que ele diz tanto combater. É até uma autofagia o que o Boulos prega e o que ele realmente é. Vale lembrar que o Guilherme Boulos adora dizer que trabalhou como professor, que deu aula aqui, deu aula acolá, mas ele nunca teve coragem de mostrar a carteira de trabalho dele. Inclusive numa matéria da Globo, a própria universidade acabou desmentindo que o Guilherme Boulos sequer foi contratado pelo local. Ou seja, ele mentiu em seu currículo, é um mentiroso profissional. O Boulos, ele inclusive tem o hábito de dizer que tem que taxar riquezas, queria taxar o uso de jatinhos. Fez esse tweet aqui, ó. O governo devia taxar o jatinho do rico e para subsidiar a moradia do pobre. Mas quem é o Boulos? Esse cretino andando de jatinho. É claro, sem taxa. Inclusive, fica aqui o desafio, Guilherme Boulos. Eu te desafio a mostrar a sua carteira de trabalho, assim como te desafio a fazer um exame toxicológico. Duvido que você faz, eu pago. Se você topar fazer, eu pago a conta. Faça o toxicológico e prove que você nunca usou drogas. Vale dizer que o Guilherme Boulos adora defender pautas identitárias. Ele é a favor da liberação das drogas, da liberação do aborto, ideologia de gênero, pautas progressistas, pautas que agridem a família. Desfiles desde Solés, mãe. Desfiles desde Solés, mãe. Pátria amada, Brasil. Mas ele mesmo tem uma família tradicional, é casado há 15 anos e tem 2 filhas. Vale lembrar que antes de adentrar o MST, o Boulos ainda integrou o movimento União da Juventude Comunista, ou seja, ele sempre esteve do lado errado da história. E aí hoje, quando você entra no site da UJC, você encontra esse tipo de matéria aqui, o Projeto Fascista de Tarcísio para a Educação. Obviamente, Guilherme Boulos e o JC são contra as escolas cívico-militares. O Guilherme Boulos ganhou notoriedade na imprensa ao liderar a invasão de um terreno que pertencia à montadora de carros Volkswagen, que emprega milhares de pessoas no Brasil, lá em São Bernardo, a terra do Lula. E, passado um tempo, esse mesmo Boulos estava na frente da Volkswagen do Brasil, invadindo um terreno grande. Vale lembrar que o Guilherme Boulos, em 2014, participou de manifestações contra a Copa do Mundo, mas hoje tem apoio massivo do PT para sua campanha à prefeitura. Seu histórico de invasão é vasto. Eu dei uma levantada aqui, ó. Ele virou o réu por a invasão de um triplex do Lula, no Guarujá. O interessante é que ele invadiu o triplex em protesto à prisão do Lula. Essa conta realmente nunca fechou para mim. Ele e os integrantes, os vagabundos do MST, invadiram ainda a Bolsa de Valores de São Paulo para protestar contra a fome, inflação e desemprego. A verdade é que eles tentam impor a sua agenda fracassada justamente contra aqueles que alimentam toda a população. As imagens são aterradoras e o Boulos nunca respeitou a propriedade, tampouco o mercado. Inclusive, o Boulos e sua trupe invadiram o prédio do Ministério da Fazenda em Brasília e em São Paulo. Existem imagens aqui. Inclusive, é uma imagem tradicional dele sobre uma bancada com toda a corja de vagabundos em volta. Em São Bernardo, um terreno particular de 78 mil metros quadrados foi invadido por 2 dias em setembro de 2017, por cerca de 7 mil famílias. O terreno ficou conhecido como Ocupação Povo Sem Medo e pertence à construtora MZM,
que fica ao lado de alguns prédios residenciais. A verdade é que nós não temos só um ex-presidiário na presidência, agora nós temos um ex-presidiário querendo invadir a prefeitura de São Paulo, e isso o Boulos tenta esconder, mas eu vou mostrar para vocês. Boulos já foi preso. E aqui nós temos as certidões de antecedentes criminais apresentadas pelo próprio Boulos à Justiça Eleitoral, consta uma prisão em flagrante por desobediência durante um processo de desocupação ocorrido em 2012, lá em São José dos Campos. Ele foi detido por violação ao artigo 163 do Código Penal, que consiste em destruir ou inutilizar coisa alheia. É justamente o que eles estavam fazendo. Tem vídeo, vamos ver o vídeo porque o vídeo é satisfatório. Qual o teu nome? Guilherme. É de movimento, Guilherme? Em uma outra entrevista à agência pública, ele disse que já havia sido preso também em 2004 ou 2003 em Osasco. Ele nem lembra a data que foi preso, de tanta prisão que ele tem no currículo. A capivara dele é maior que a própria pança. E aí ele relata que foi a desocupação mais violenta que ele já presenciou. Mas essa prisão não consta na certidão de antecedentes criminais dele. Em 2016, ele liderou manifestações e depredações ao patrimônio público no Fora Temer. Inclusive, fica a minha crítica, faltou pulso da gestão Temer contra essa gente, tinha que ter descido o sarrafo na vagabundagem. O Temer foi muito gentil com essa gentalha. E aqui em 2017, chama atenção, ele foi detido em uma reintegração acusado pela polícia de jogar rojões contra os policiais. Ou seja, o Boulos recebeu os policiais a tiros de rojão. Imagine o que aconteceu com esses policiais, trabalhadores, pais de família. Esse é o Guilherme Boulos, um terrorista nato. Ou seja, com 3 prisões, o próprio Boulos já pode pedir música no Fantástico, tá à altura do PT. E aqui nós temos as certidões, coloca aqui as certidões, olha lá. Foro Regional de Santo Amaro, 2ª Vara Criminal, Inquérito Policial. Embu das Artes, Foro Embu das Artes, Vara Civil Criminal, Ação Penal, Procedimento Sumaríssimo. Foro de São Paulo, Criminal da Barra Funda, Inquérito Policial. São José dos Campos, 1ª Vara Criminal, Ação Penal. A propaganda do Boulos, ele vende a criação de uma frente democrática. Inclusive, ele adora usar a palavra democracia, mas a questão é que ele é uma marionete, ele é uma cadelinha de ditadores. E aí vamos ver quem são os companheiros de Boulos na eleição à Prefeitura de São Paulo. Stedley, Lula, Daniel Ortega, ditador do Nicarágua, Dilma Rousseff, Raul Castro, irmão do Fidel Castro, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, Evo Morales da Bolívia, entre outros. Inclusive o Boulos, ele tem uma queda por terrorismo. Tá aqui ele com Said Tenório, apoiador do Hamas. Ele até ganhou um livro do sujeito que mostra a proximidade de ambos. Em junho de 2022, o Boulos inclusive comemorou seu aniversário no restaurante Al Genial, especializado em comida palestina. Ele faz aniversário em junho, que dia? Espero que não seja dia 2. Eu faço aniversário dia 2. Seria desagradável comemorar aniversário no mesmo dia que ele. O cara invadiu meu aniversário? E o Tenório disse o seguinte, olha só, estive com o companheiro Guilherme Boulos no seu aniversário. Me disse que será um defensor da Palestina na Câmara dos Deputados, para onde certamente será eleito um dos mais votados do Brasil. E ele tá lá, defendendo a Palestina e o terrorismo, conforme o acordo que ele fez com o Tenório. O Tenório, que inclusive foi assessor parlamentar de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. O parlamentar exonerou ele do cargo na terça-feira 10, depois de comentários jocosos feitos em rede social sobre as vítimas do Hamas, entre elas vítimas de estupro. Ou seja, o amigo do Boulos comemorou o estupro contra mulheres judias feito pelo Hamas. Essa proximidade do Boulos com ditadores deixa bastante claro que ele não hesita de maneira alguma em se aliar com o que há de pior no mundo. Até ontem, o Guilherme Boulos elogiava regimes onde a liberdade de expressão simplesmente não existe. O Boulos é apoiador de ditaduras, sim, e ele já chegou a afirmar, e eu vou provar para vocês, dá uma olhada aqui, ó. Diga-se o que quiser de Maduro, foi eleito presidente com 7,5 milhões de votos. E Temer, quantos votos recebeu? Hipocrisia no Mercosul. E ele vai além. Temer falou em ruptura democrática na Venezuela, logo ele que chegou ao poder pelas vias democráticas de Eduardo Cunha. Esse aqui é pesado, hein? Olha só, todo apoio à votação de hoje pela Constituinte na Venezuela. Quem tem medo de participação popular tem medo de democracia. Reiterando, democracia na Venezuela com Nicolás Maduro. E aqui deixa bastante claro, ele é a cadela do Nicolás Maduro, olha só. Participei agora do ato em defesa da paz na Venezuela e pela soberania do povo venezuelano. Não há ameaça covarde de intervenção de Trump. Em agosto de 2018, ele citou, inclusive, a explosão de drones em um local onde Maduro estava. Olha só, nosso repúdio ao atentado com drones explosivos contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro hoje. Essa atitude dos que dizem defender a democracia da Venezuela, inaceitável. E aí, quando Juan Guaidó foi eleito presidente da Venezuela, mas sofreu uma fraude, veja como o Boulos se posicionou. Bolsonaro apoia golpe na Venezuela ao reconhecer o deputado Juan Guaidó como presidente.
Com isso, a diplomacia brasileira se torna extensão do Departamento de Estado americano. A crise na Venezuela precisa de solução democrática pacífica, sem ingerência externa. Ou seja, o Maduro aplicou um golpe em Guaidó e na democracia venezuelana lá atrás. O presidente Bolsonaro se posicionou adequadamente. E o que o Boulos fez? O Boulos foi lá e defendeu o ditador. E aí ele continua. Bolsonaro diz contar com o apoio e capacidade bélica dos Estados Unidos para libertar a Venezuela. Além de translocado, é subserviente. O presidente é um perigo para o Brasil e para a paz da região. E aí, depois, em 2019, o Boulos chamou Guaidó de golpista. Olha só, a mora dos golpistas sul-americanos é se declarar presidente. Na Venezuela foi Guaidó. Agora, na Bolívia, Janine Áñez, que essa tem o mesmo fim do primeiro, a desmoralização. A verdade é que não houve desmoralização, Guaidó foi perseguido. O ditador da Venezuela persegue opositores como está fazendo agora com Edmundo Gonzalez e Marina Corina Machado. E aí o Boulos, que é um cara que defende o aborto, tem ainda a coragem de afirmar que é cristão. Eu sou cristão, batizado, crismado na igreja ortodoxa, tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais. Tem vídeo, dá uma olhada no vídeo. Eu sou cristão, sou batizado, crismado na igreja cristã ortodoxa, tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais, tenho minha fé. Mas como que alguém que se diz cristão faz um movimento de profanação na Páscoa desse ano? Vamos lembrar aí, ó. Esse foi o post que o MST fez na Páscoa sobre Jesus Cristo. Esse é o Guilherme Boulos. Você cristão que pensa em votar no Boulos, veja essa imagem. Só que aí agora, que é período eleitoral, parece que ele se converteu. Orando, jejuando, confiando e confessando, segurar a mão de Deus e vai. E aí, em rádio evangélica, Boulos diz defender o aborto legal e que não apoia a legalização das drogas. Aborto legal é simplesmente um argumento para a esquerda parecer civilizada ao defender o assassinato de crianças. Vale dizer que o aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha se tornou a legalização do aborto em qualquer tempo. Por isso que eu tenho uma CPI para investigar o hospital e os abortos ilegais em São Paulo. Inclusive, o PSOL é a favor do aborto. Tá aqui, ó. O PSOL pede ao STF derrubada de lei goiana que cria campanha estadual contra o aborto. Uma campanha de informação contra o aborto. O PSOL foi ao STF para derrubar a campanha. Isso é o Guilherme Boulos. Se ele virar prefeito de São Paulo vai ser o maior polo de assassinato de crianças do mundo. Não podemos admitir que isso aconteça. Inclusive, o Guilherme Boulos doou o seu auxílio mudança ao Júlio Lancelotti, sujeito que é acusado de abuso sexual contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Teve um vídeo que circulou, foi comprovado por peritos, por 2 peritos, e principalmente, existe depoimento das vítimas assinados. E aí ele direciona o valor e diz que é louvável o trabalho do Júlio. Fico imaginando como que é louvável esse trabalho. E aí, olha que interessante, hein? O Lula liberou, através do PT, 30 milhões de reais para a campanha de Boulos, que deve custar 60 milhões. Ou seja, o cara que é contra fortunas, o cara que é contra o lucro, vai gastar 60 milha na sua campanha para invadir a prefeitura de São Paulo. Tudo isso, naturalmente, pago pelo Lula com o seu dinheiro. E aí, olha que interessante, uma das principais doadoras para a campanha do Boulos é a herdeira da Andrade Gutierrez, aquela envolvida com a Lava Jato, doou 8 mil reais pro Boulos. O próprio Boulos, que trabalha em movimento de invasão, que sempre falou da moradia para as pessoas que mais precisam, mas cuja esposa burlou, fraudou, quebrou as regras da aquisição de apartamentos populares, o Minha Casa Minha Vida. Pois é, saiu em todo lugar, tá aqui a manchete. A jornalista Adriana Ferraz do UOL trouxe uma matéria bastante curiosa. A mulher do Boulos descumpriu regras em compra do imóvel Minha Casa Minha Vida. A mulher dele é uma advogada chamada Natália Esmezeta Boulos. Ela é mulher do deputado federal. Quando ela adquiriu um imóvel em 2013 do Minha Casa Minha Vida, ela sequer precisava, porque morava com o Boulos, ou seja, ela não podia ter comprado o apartamento. Pagou uma ninharia, aí pagou algumas parcelas, foi pagando daquela forma parcelada, baratinha, depois ela perdeu o prazo de transferência do imóvel, não cumpriu as regras e doou pro movimento de moradia. A verdade é que ela não precisava do apartamento, ela firmou o compromisso na ilegalidade, sabia que era ilegal, mas fez isso ao arrepio da lei. E se você duvida, tá aqui a matrícula do imóvel, ó, Natália Esmezeta Boulos, com anuência do Guilherme Boulos, doou o imóvel para Solange Luiz Paixão, que é ligada ao MTST. Vale dizer que a mulher do Boulos também foi assessora da Isapena e consta no site da Alesp. A questão é que o sem-teto sempre teve teto. Segundo a Folha, a casa que o Boulos mora tem 153 metros e um valor de 343 mil reais, valor registrado, conforme o documento do 11º cartório de registro de imóveis. O imóvel foi doado pelo pai dele, o médico Marcos Boulos, em dezembro de 2022, mas a transferência só foi validada em fevereiro de 23, quando ele já exercia mandato como deputado federal.
Ou seja, o pai dele deu a casa dele, é um herdeiro nato. Quem ganha a casa do próprio pai, fala pra mim. E eu ainda vou fazer um vídeo mostrando os técnicos que serão nomeados no eventual governo Boulos, mas esse aqui vale falar, hein? Daniel Cara, na educação. O cara, inclusive, já participou de grupos de trabalho do Ministério da Educação e é um sujeito claramente vinculado ao gabinete do ódio petista, que vincula toda a doutrinação e o assassinato ideológico que acontece nas escolas. E sempre é bom lembrar que o Boulos deturpou o texto do STF para livrar o Rado Janones no caso da rachadinha. O Guilherme Boulos fez o voto que absolveu o Janones da rachadinha confessa. Ele que foi lá e passou pano pro Janones. Voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. E aí a própria Folha de São Paulo deu essa matéria, que é o Boulos inventa a regra para justificar voto que ajudou o Janones em caso da rachadinha. Tese foi ignorada por ele e pelo próprio PSOL em outros casos. Outro lado, ele diz haver jurisprudência. A jurisprudência que ele inventou, porque só saiu da orelha dele a jurisprudência, mas ele criou essa tese para vender a narrativa para as pessoas que estava cumprindo a lei, coisa que ele nunca fez. Invasor de terras, agressor, depredador de propriedades, um vândalo nato, uma pessoa lunática, um desocupado profissional, herdeiro, vagabundo que herdou o que ele tem do pai, que simplesmente fez a vida roubando sonhos e propriedades alheias e agora vem falar em cumprimento da legislação. Não dá para admitir esse tipo de conduta. Só para você ter uma ideia, se a tese do Guilherme Boulos valesse, a pena aplicada ao Chiquinho Brazão, acusado de assassinar Marielle Franco, teria que ser extinta. A verdade é que Guilherme Boulos é um hipócrita oportunista que quer se aproveitar da fragilidade social e do sonho das pessoas para invadir a prefeitura de São Paulo, e isso a gente não pode admitir que aconteça. Na história, sempre o sucessor é pior que o antecessor. Lenin foi pior que o Stalin, Maduro é pior que o Hugo Chávez, e com certeza o Boulos é pior que o Lula. O Boulos não é o herói que ele pinta ser, é um vilão. É um cretino, um desocupado profissional, um lobo em pele de cordeiro. Ele finge ser alguém que nunca foi, alguém moderado. Agora, imagine esse invasor de terras com a caneta de São Paulo na mão. Isso a gente não pode admitir. Inclusive, Guilherme Boulos, eu tenho um novo material para você e sua turma, para exorcizar esquerdista. O novo santinho material da minha campanha. Rubinho Nunes, 44555, o vereador que mais incomoda a esquerda no Brasil. Dia 6 de outubro, vote Rubinho Nunes, vote 44555 para acabar com o esquerdista. Sabe o que mais me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? Olha a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa? Ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar, ou então o político quer fazer um videozinho lacrando, e no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.